Olá, sejam todas muito bem-vindas à Escola de Mulheres. Eu sou a pastora Natália Araújo e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da Palavra do Senhor, estudar as Sagradas Escrituras, porque são elas que alimentam a nossa alma, ela que liberta. E eu quero compartilhar com você um texto que vai ficar no livro de Josué, né? Esses dias Deus tem palestrado muito ao nosso coração sobre Josué e sobre ânimo, né? E eu quero partilhar esse texto com vocês, que vai ficar no capítulo de número 8, e eu vou ler o verso 26. Abra sua Bíblia aí comigo, o livro de Josué, no capítulo de número 8, e nós vamos ler o verso de número 26, que diz assim, ó: Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Vou ler de novo. E Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Nós sabemos que quando o povo atravessa, né, o Jordão, a partir dali começa uma nova trajetória. O Senhor está levando o seu povo para Canaã, para a terra prometida. E eles tinham muitos desafios. E o primeiro desafio deles, nós sabemos que foi Jericó. A primeira cidade que eles passaram foi Jericó, onde as muralhas elas caíram por terra através da unidade. Agora, depois de passar por Jericó, a Bíblia relata que mais um desafio viria pela frente, que era a cidade de Ai. E quando eles chegam ali diante daquela cidade, o Senhor mais uma vez fala para Josué: não tenha medo e nem desanime. Leve todo o exército com você e somente siga as minhas instruções. E ali Josué obedece. O verso de número 8 diz que o Senhor fala a maneira que eles iriam fazer, e a palavra de Deus diz que o Senhor fala assim: façam o que o Senhor ordenou, atente bem para as minhas instruções. E ali Josué conclama o exército, conclama o povo, e eles vencem aquela peleja. A Bíblia diz que 12.000, versículo de número 25, diz que 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele mesmo dia, porque eles se atentaram para as instruções do Senhor. Então, Josué ali, ele se levanta. Josué não desanima, que a gente tem que falar de ânimo, né? O Senhor fala para Josué: não desanima, porque eu sou Deus que te dei vitória em Jericó, sou eu Deus que abriu o mar vermelho, sou eu Deus que tive contigo depois da morte de Moisés, vocês já derrubaram as muralhas, caíram por terra, e mais uma vez eu serei na vida de vocês. Então não temas, porque toda vez que nós vamos enfrentar um novo desafio, por que nós temos medo? Se o nosso Deus ele não muda, nós precisamos ser perseverantes, resilientes nas adversidades, porque são elas que nos forjam, né? Agora, o Senhor ele sempre tem nos chamado para algo especial. O Senhor sempre tem nos chamado para águas profundas. E agora o Senhor chama Josué mais uma vez: Josué, você pensa que acabou? Não. Você venceu lá e você vai vencer aqui também. E nós precisamos nos inspirar a cada dia, respirar a palavra de Deus e nos atentarmos, assim como Josué ouviu, atentou para as instruções, para a direção que Deus estava dando. Ele creu, ele não temeu, porque havia uma palavra sobre a vida dele. Não desanime, recupere o seu ânimo nesse dia. O Senhor é o Deus que esteve contigo naquela batalha lá atrás, e Ele vai te dar vitória nessa. Mas o segredo que eu vi aqui, que foi fundamental para que Josué ele recebesse êxito naquilo que ele estava fazendo, é que a Bíblia diz que ele não recuou a lança, ele não recuou a espada, até que tudo fosse concretizado. Às vezes nós começamos muito bem
as coisas, mas no meio do caminho a gente para, no meio do caminho a gente larga a espada, larga a palavra do Senhor, no meio do caminho a gente deixa de orar, no meio do caminho a gente deixa de jejuar, no meio do caminho muitos deixam até mesmo de congregar. E o Senhor fala aqui que Josué não recuou, Josué avançou. Então hoje é dia de avançar, hoje é dia de não largar a lança. Segura na tua mão a arma que Deus tem te dado para lutar, porque essa peleja ela não é tua, essa peleja ela não é minha, ela é do Senhor. Mas o Senhor quer ver até onde nós estamos dispostos a lutar por aquilo a qual Ele tem falado que vai entregar na nossa mão. É muito interessante que nós vemos a diferença de quando o Senhor, lá no Êxodo, Ele abre o Mar Vermelho na direção de Moisés e agora na direção de Josué. Quando Deus ele abre o Mar Vermelho, ele opera por milagre. Mas quando nós vemos depois da morte de Moisés, quando nós vemos o governo de Josué, nós vemos muitas das vezes o Senhor falar: esforça-te, levanta-te, eu sou contigo, não tenha medo, não desanime, porque agora o Senhor estaria trabalhando por esforço. Aprenda uma coisa, tem tempos na nossa vida que o Senhor atua pelo poder integralmente sobrenatural dele, e outras vezes ele vai trabalhar através do nosso esforço. Ele quer ver se verdadeiramente. Então receba essa palavra no teu coração nesse dia, no nome de Jesus. Não tenha medo, não desanime, não largue a lança até a guerra se findar, até esse processo acabar, até onde o Senhor determinar, que você não venha desistir, mas que você venha avançar. E o versículo 27 diz que o povo de Israel tomou posse de tudo aquilo que Deus tinha liberado, através da obediência, da perseverança e de não parar no meio da caminhada. Amém? Que você não venha parar, que você não venha temer, que a animosidade ela venha sobre a tua vida, porque o contrário de desânimo é o ânimo. Então quando o Senhor fala para Josué: não desanima, o Senhor está falando para ele: ei, você precisa se animar. Todos os dias o Senhor liberava essa palavra sobre a vida de Josué: tenha ânimo, deixa aquilo que está dentro de você emanar, deixa aquilo que está dentro de você sobrepor as lutas, as adversidades, o Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida e que nos dá a vitória em nome de Jesus, amém? Os nossos inimigos serão exterminados pelo poder do nome de Jesus. Então receba essa palavra no teu coração, guarda, compartilha com alguém que precisa dessa palavra hoje e vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero orar com cada uma das tuas filhas, ó Pai, que estão diante dessa palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, trabalhar. Deus, que o Senhor venha, Pai, nos dá força, nos dá ânimo. Deus, que cada mulher nesse dia, cada pessoa que está ouvindo essa palavra venha receber assim como Josué recebeu. Ele se atentou para as instruções do Senhor. Que nós vamos entender que não é aquilo que nós queremos, mas é da maneira que o Senhor quer. Ah, Deus, que as nossas lanças, ó Pai, elas não venham ser largadas. O Senhor dá sensibilidade na nossa mão, estrutura, para que nós venhamos segurar, aleluia, e não largar até que todos os nossos inimigos estejam exterminados. Pai, eu oro, Senhor, para que essa mulher seja fortalecida no Senhor, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E eu creio, meu Pai, que a vitória ela já foi liberada em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Que Deus te abençoe.